Polícia encontra corpos de traficantes suspeitos de matar médicos no Rio de Janeiro. Os corpos estavam dentro de 2 carros localizados na noite desta quinta-feira na zona oeste do Rio de Janeiro. Ao todo, 4 corpos foram localizados pela Delegacia de Homicídios com apoio da inteligência da polícia. 3 estavam dentro de um carro na rua Abraão Jabur, nas proximidades do Rio Centro, e outro no segundo veículo na rua Tenente Coronel Muniz de Aragão, na Gardênia Azul. A polícia confirmou que 2 dos 4 corpos encontrados são de suspeitos de terem participado do ataque a tiros contra os médicos. A investigação já apurou também que 2 suspeitos de envolvimento no ataque, Bruno Pinto Matias, o Preto Fosco, e João Breno Malta Ramos Rodrigues, não estão entre os mortos. Os médicos foram alvo de um ataque a tiros durante a madrugada desta quinta-feira na orla da Barra da Tijuca. Além das 3 vítimas que morreram, um 4º médico foi baleado e está hospitalizado. A principal linha de investigação da polícia é de que os médicos foram baleados por engano. A hipótese é de que os traficantes tenham como alvo um miliciano da região de Jacarepaguá, que se parece com uma das vítimas. Ainda segundo a linha de investigação, o verdadeiro alvo seria Tailon de Alcântara Pereira Barbosa, que é filho de Dalmir Pereira Barbosa, apontado como um dos principais chefes de uma milícia que atua na Zona Oeste. Os investigadores também acreditam que o crime não teve um planejamento prévio e que os criminosos receberam uma informação dando a localização da suposta vítima. A partir daí, eles decidiram partir para a empreitada na mesma hora. Cachorro ganha direito de processar ex-dono por maus tratos no Paraná. A Justiça do Paraná aceitou nesta semana que um cachorro se torne parte de um processo judicial relacionado a maus tratos. Agora o animal, que foi espancado com um pedaço de pau em junho, processa o ex-tutor e exige uma indenização por danos morais. O caso foi registrado em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do estado. Toquinho foi incluso no processo após a ONG Grupo Fauna de Proteção aos Animais entrar na Justiça com pedido de indenização por danos morais no valor de R$ 5.820. Na decisão, a juíza Poliana Maria Cremasco Fagundes Cunha considerou a seguinte citação. De acordo com a defesa da ONG e do cão, representados pelos advogados Vinícius e Isabela, parte do dinheiro da indenização será utilizado como forma de ressarcimento aos gastos realizados pela organização em relação ao resgate do animal. Além disso, a ação pretende reparar o sofrimento físico e psicológico suportado por Toquinho. Justiça mantém condenação de Lucas Porto, mas reduz pena do assassino confesso de Mariana Costa. O Tribunal de Justiça do Maranhão manteve nesta quinta-feira a prisão preventiva de Lucas Porto, condenado em júri popular pelo assassinato da publicitária Mariana Costa, durante o julgamento do recurso pela apelação ajuizado pela defesa do réu. No entanto, o Tribunal de Justiça do Maranhão decidiu reduzir a pena do empresário de 39 para 34 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado. O crime aconteceu em 2016 e Lucas Porto foi condenado por homicídio com 4 qualificadoras: feminicídio, asfixia, impossibilidade de defesa e ocultação de provas, além de estupro. O relator da apelação, o desembargador José Luiz Almeida, diminuiu a pena pelo réu ter confessado o crime em 2016. A família de Mariana Costa vai analisar a possibilidade de recorrer da decisão. O julgamento do recurso durou cerca de 7 horas. A defesa do empresário queria a anulação da condenação em 2021, alegando que não foram analisadas todas as provas durante o julgamento e que a confissão na época não foi espontânea. A princípio, o julgamento do recurso estava marcado para ocorrer no dia 20 de julho deste ano. Entretanto, uma decisão do desembargador, relator do processo, suspendeu a sessão e a remarcou para o dia 31 de agosto. Porém, no dia 30 de agosto, o ministro do Superior Tribunal de Justiça suspendeu o julgamento do recurso de apelação a pedido da própria defesa de Lucas Porto, que esperava que o STJ julgasse um pedido de agravo regimental em relação a uma perícia que não foi feita no aparelho celular de Mariana Costa. Em 2016, após a morte de Mariana, os celulares da vítima e de Lucas passaram por perícia com o intuito de identificar
se havia algum tipo de conversa entre eles, porém, na época, nada foi encontrado. Quase 5 anos depois do crime, quando o empresário foi pronunciado para ir a júri popular, a defesa dele pediu uma nova prova nas perícias dos celulares da vítima e do réu, os quais seriam analisados por um aplicativo israelense que tem a capacidade de verificar eventuais mensagens apagadas. Pastor evangélico é morto a tiros em Passo do Lumiar. O pastor evangélico Edilson Guterres França, de 43 anos, foi morto a tiros na noite de quarta-feira em Passo do Lumiar, cidade na região metropolitana de São Luís. De acordo com a Polícia Civil, o crime aconteceu por volta das 22 horas. O suspeito do crime, identificado como Malufão, estava armado e atirou contra o pastor no tórax, costas e ombro, e em seguida fugiu do local. Edilson Guterres França foi levado para a unidade de pronto atendimento do Maiobão, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu. A Polícia Civil investiga o crime e até o momento não há informações sobre a motivação e a localização do suspeito. Morador de Arari bebe cachaça, pega carona em trem e acorda no estado do Pará. Uma história inusitada envolvendo um homem identificado como Francisco Campelo e sua aventura inesperada da cidade de Arari, no Maranhão, ao estado do Pará, ganhou destaque em Canaã dos Carajás. Na última sexta-feira, o indivíduo, após consumir algumas doses de pinga, decidiu embarcar em um vagão de trem vazio nas terras maranhenses com destino incerto. O inusitado incidente ocorreu quando o vagão de carga destinado ao transporte de minério estava prestes a ser carregado. Por pouco, o homem não foi soterrado pela carga que estava prestes a ser despejada em seu vagão de trem improvisado. Após uma jornada que parecia saída de um enredo de filme, o homem embriagado finalmente emergiu ileso em Canaã dos Carajás. Moradores da região ficaram perplexos com a sua história de sobrevivência e ousadia. Em entrevista exclusiva, o homem admitiu que sua aventura foi impulsionada pelo consumo excessivo de álcool, resultando em uma decisão precipitada e arriscada. Ele descreveu sua jornada como uma viagem inesperada e perigosa. As autoridades locais alertam para os perigos de tais ações imprudentes que podem resultar em sérias consequências. O incidente serviu como um lembrete das precauções que todos devem tomar para evitar situações perigosas e colocarem suas vidas em risco. Felizmente, esse homem teve sorte ao escapar ileso de uma situação que poderia ter terminado em tragédia. Seu caso peculiar servirá como exemplo de advertência sobre os perigos de tomar decisões impulsivas, sobre a influência do álcool. E sua história continuará sendo comentada por muito tempo em Canaã dos Carajás.